Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É sempre um grande prazer estar aqui com essa turminha, já se tornou fiel, né? Nós estamos sempre juntos, graças a Deus. E hoje, com a alegria de estar aqui com o nosso amigo, nosso colega, né? Que é o Márcio Rangel. E eu, antes da gente começar, então, eu vou ler, ou melhor, já começando, eu vou ler a página que eu fui procurando na coleção do Emmanuel, tem mais ou menos a ver com o tema que o Márcio está trazendo para a gente. Então, eu fiquei entre o escudo, já que a gente vai falar da espada, entre o escudo e o capacete. Mas eu adoro esse texto do Emmanuel sobre o capacete, tá? Vou ler para vocês. O capacete. Tomai também o capacete da salvação. Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 17. Se é justa a salvaguarda de membros importantes do corpo, com muito mais propriedade, é imprescindível defender a cabeça nos momentos de luta. Aliás, é razoável considerar que os braços e as pernas nem sempre são requisitados a maiores dispêndios de energia. A cabeça, porém, não descansa. A sede do pensamento é um viveiro de trabalho incessante. Necessário se faz resguardá-la, defendê-la. Nos movimentos bélicos, o soldado preserva através de recursos especiais. Na luta diária, mantida pelo discípulo de Jesus, igualmente não podemos esquecer o conselho do apóstolo aos gentios. É indispensável que todo aprendiz do Evangelho tome o capacete da salvação, simbolizado na cobertura mental de ideias sólidas e atitudes cristãs, estruturadas nas concepções do bem, da confiança e do otimismo sincero. Teçamos, pois, o nosso capacete espiritual com os fios da coragem inquebrantável, da fé pura e do espírito de serviço. De posse dele, enfrentaremos qualquer combate moral de grandes proporções. Nenhum discípulo da Boa Nova ouvide a sua condição de lutador. As forças contrárias ao bem, meu amigo, alvejar-te-ão o mundo íntimo, através de todos os flancos. Defende a tua moradia interior. Examina o revestimento defensivo que vens usando em matéria de desejos e crenças, de propósitos e ideias, para que os projetis da maldade não te alcancem por dentro. Então, com essas palavras de Emmanuel, né, tão fortes acerca da nossa necessidade da nossa segurança, de nos precavermos, de nos cuidarmos nessa luta do mundo, né? Nós agradecemos, sempre iniciando, agradecendo a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, a Doutor Bezerra, que é o grande diretor espiritual desse trabalho, e esses nossos momentos, que são sempre momentos de paz, de aprendizado, e sempre solicitando que essas vibrações da nossa prece, da nossa reunião, possam ser levados lá para a comunidade do Andaraí, que é a nossa grande, vamos dizer assim, a gente luta, né, por eles, e também pedindo que essas vibrações cheguem a cada um dos nossos lares, não é? As nossas casas, envolva os nossos familiares e também os nossos vizinhos, os nossos amigos. Então, mais uma vez, nós agradecemos a toda a espiritualidade por abrir as portas dessa casa para nós. Assim seja. Então, nós estamos aqui com o Márcio Rangel. Eu acho que vocês... ele vem aqui pelo menos umas 2 vezes por ano, né? Mas
O Márcio é nosso colega de profissão, né, museólogo. Márcio é diretor do Museu de Astronomia e Ciências Afins, que é uma preciosidade que nós temos, né, de patrimônio, que conta a história da ciência, que tem aquela cúpula, aquela abóboda de observação astronômica, que todo mundo tem que ir, levar seus filhos para conhecer. É uma preciosidade. O Márcio dirige lá, nosso colega, e Márcio também é um trabalhador desde criança da doutrina, porque nasceu num lar espírita. Eu tive a felicidade de conhecer a família há muitos e muitos anos. E tive a felicidade de trabalhar com a Cida, que é a esposa do Márcio, e a gente eu tive muitas felicidades assim, no museu de ter de ter alguns espíritas. Não é tão bom a gente ter um colega que pensa, né, que tem esse mesmo ideal. Então, eu quero agradecer a ele que está aqui e sempre, sempre aceita o nosso convite. Márcio, muito obrigado. O Márcio vai falar com a gente daquela passagem, né, que em Mateus capítulo 10, né, de Mateus, que fala, que reproduz aquela frase de Jesus: eu não vim trazer a paz, mas a divisão. E, nossa, imagina isso no Evangelho, quantas polêmicas, tudo que trouxe, né, de confusão essa frase de Jesus. E que Kardec muito bem depois vai explicar. Então, Márcio, tem a palavra. Obrigado, Jurema. Agradeço a carinhosa apresentação. É sempre uma alegria estar entre amigos espíritas, onde a gente tem a oportunidade de trocar as nossas experiências e as nossas perspectivas sobre temas que todos nós já, de alguma forma, estamos familiarizados, né? Eu acho que o encantamento do Evangelho, do Espiritismo, é que a gente revisita as obras em diferentes momentos e a gente sempre descobre algo novo. E na minha percepção, eu acho que isso está relacionado o quanto que nós vamos nos transformando e mudando no decorrer do tempo, e às vezes determinadas discussões, determinados pontos, há 20 ou 30 anos atrás, que não nos chamava a atenção, quando a gente revisita essa obra, a gente descobre novidades, né? Eu também queria falar que assim, né, uma brincadeira que eu sempre digo, porque como eu sou de família espírita, meus pais foram jovens espíritas, se conheceram no centro, e eu era tão necessitado que eu precisava nascer numa família espírita para não ter chance de escapar do espiritismo e dos ensinamentos, né? Tinha que ser uma encarnação chave. É a Esse capítulo, né, Márcio? Evangelho nele. na veia, Kardec na raiz do cabelo. E aí, esse capítulo do Evangelho, que é o capítulo 23, todas as obras são sempre muito interessantes, mas esse é um capítulo peculiar, né? Até pelo seu próprio nome, que o capítulo 23 ele tem o nome de estranha moral, porque nesse capítulo fala, né, sobre odiar pai e mãe, abandonar pai, mãe e filhos, deixar os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, e o nosso item da noite, que é não vir trazer a paz, mas a divisão. E como compreender que uma das figuras que mais simboliza o amor na nossa sociedade proferiria essas palavras? Então, nós teríamos algumas opções. Ou ele não disse isso, e quem fez a anotação se equivocou, ou é um problema de tradução, de interpretação, porque essas palavras não cabem no que nós estudamos e aprendemos de Jesus. Não vim trazer a paz, mas a divisão. E é muito interessante quando a gente começa a ler o item e que os espíritos vão ali nos explicando e decodificando o processo,
o significado dessa frase, ela começa a tomar novos contornos e novos significados. Jesus é o espírito mais evoluído que já esteve aqui no nosso orbe. Vários outros espíritos puros já reencarnaram e foram responsáveis pelo impulsionamento moral da nossa, da nossa humanidade, mas Cristo é o exemplo maior, né? E é a partir dele que a gente estabelece uma nova relação com Deus. Quem nos apresenta a divindade como Pai e permite com que nós estabeleçamos laços mais fraternos, de proximidade, laços mais amorosos, não mais com divindades ameaçadoras, caprichosas, né? É Jesus. Ele vem falar de um pai. É ele que nos apresenta Deus como pai e ressignifica todas as nossas relações com Deus. Nos permite ter intimidade com a divindade suprema, que na antiguidade era sempre algo muito ritualístico, cerimonial, e todos aqueles processos que nós conhecíamos. Então, é, a grande mudança, transformação e revolução que Jesus tem na sua época, ela está toda calcada na dimensão do amor. É isso que é novo e não é pouco para uma humanidade que, por mais que já tenha avançado para a época de Jesus, ainda muito embrutecida. Como ainda somos embrutecidos quando nós olhamos para o mundo contemporâneo, como estávamos conversando antes de iniciar o estudo, o nosso mundo ainda é um mundo em convulsão, ainda é um mundo pautado por guerras espalhadas por diferentes regiões do nosso planeta. Isso mais de 2.000 anos atrás, isso mais de 2.000 anos depois da vinda de Jesus, que vem falar do amor, né? Jesus, ele é um grande pacificador. E, e o que nos fica, né? Porque assim, Jesus, ele não pregava apenas, ele vivenciava, ele exemplificava. Então, eram palavras calçadas por exemplos concretos de uma conduta reta, de um comportamento irretocável, e mesmo assim com uma certa dificuldade de ser compreendido, porque todo mundo que era considerado de uma vida era com esses que Jesus estava, e ele dizia que era para esses que ele veio. Então, a missão desse espírito que vem, né, por amor a nós, para nos impulsionar, para nos ajudar nesse processo que, que ele viveu, a dimensão da obra de Jesus também dá a dimensão da oposição que ele vai sofrer. Porque se ele tivesse trazendo conceitos, princípios e definições que não tivessem nenhuma, nenhum desdobramento, nenhuma consequência, ele não teria tantos adversários e tantos inimigos. Mas, de alguma forma, as pessoas percebiam que ele era diferente e o que ele estava trazendo era algo completamente novo para o mundo. E isso assustava, e isso amedrontava. Então, a dimensão da oposição que ele sofre está diretamente relacionada à dimensão da missão que ele vem executar. E a gente também tem no Evangelho, né? O Evangelho ele fala de três grandes revelações, né? E em uma delas, quando ele menciona Sócrates, um filósofo grego que viveu na antiguidade, antes de Jesus, também apresenta ali uma nova proposta de estar no mundo e de relacionar com as divindades. E ele é perseguido e condenado por esses
por esses princípios, né? Mas adiante eu vou retomar esse aspecto de Sócrates. Jesus chega numa sociedade altamente estratificada. Então, tinham os escribas, os sacerdotes, os famosos fariseus que perseguem Jesus por toda a sua existência, tentando colocá-lo em situação difícil, e Jesus vem combater esses abusos. Mas ele vem combater, né? A gente usa essa palavra combater, não é de uma maneira belicosa ou agressiva. Ele vem combater de uma maneira amorosa e de uma maneira que de alguma forma, deixava essas pessoas desnudadas diante da simplicidade, da pureza e da profundidade dos ensinamentos em que Jesus apresentava, né? Para uma sociedade que discriminava por religião, por classe social, se você fosse cobrador de impostos, você era profundamente odiado, e ele faz um cobrador de impostos ser seu discípulo. Ele vai acolher Maria de Magdala, uma prostituta, uma mulher de má vida, e, além disso, mulher, que para a época já era complicado ser mulher, como até hoje a gente ainda discute questões de gênero. E Jesus vai conviver com Maria de Magdala numa palestra do Divaldo e também do Haroldo Dutra, né? Eles dizem que a conversão ao cristianismo de Maria de Magdala é a maior conversão do cristianismo. E, segundo eles, maior que a própria conversão de Saulo, que vira Paulo, né, na estrada de Damasco. Porque o Paulo, ele era um homem da religião. A Maria de Magdala, não. E quando a gente começa a ver com quem Jesus está andando e a vida de quem ele está transformando, isso incomodava profundamente os hipócritas, né? A hipocrisia que costuma permear as religiões e que acaba nos afastando de quem realmente necessita. E para um espírito como Jesus, que sabe que tudo é um processo evolutivo, né? É um espírito milenar que participou da confecção do nosso planeta, ele olhava para todos com uma profunda dimensão de amor e com a certeza de que todos estão num processo de melhoramento, de transformação. E essas pessoas tiveram a oportunidade de conviver com a presença do Messias, né? Nem todos compreenderam, mas muitos perceberam a dimensão e a grandeza de Jesus. E os fariseus que viviam tentando criar armadilhas, mecanismos de condenar Jesus, de dizer que ele estava profanando a religião judaica, que ele estava contra as escrituras sagradas, passam a existência de Jesus o tempo todo tentando transformá-lo num criminoso, por mais que no seu íntimo eles soubessem que não tinha nada, nada disso. E a solução para eles era a morte desse corruptor de valores, que é a mesma coisa, e aí eu retomo o que aconteceu com Sócrates na Grécia Antiga, né? Sócrates, ele começa a falar contra o politeísmo, as divindades, começa a apresentar novos valores para a sociedade grega, desenvolve o método da maiêutica, que era em homenagem à sua mãe, que era dar luz aos pensamentos. O verdadeiro sábio é aquele que nada sabe, e através de perguntas ele levava os seus discípulos ao aprendizado. E Sócrates é condenado como um corruptor da juventude grega. Mas qual é a diferença do contexto social e histórico entre Sócrates e Jesus? Isso os próprios espíritos nos dizem. Na época em que Sócrates começa a pregar
e que nós podemos dizer que tanto Sócrates quanto Platão podem ser considerados precursores do cristianismo e da própria doutrina espírita, o paganismo era muito forte. Estava ainda muito na estrutura da sociedade grega. E olha que Sócrates reencarna num dos povos mais inteligentes da antiguidade. Um povo que nos legou a ideia da democracia, da cidadania, da filosofia, que desenvolveu as artes, a escultura, a arquitetura e influenciou todo o mundo ocidental que hoje nós vivemos. Mas mesmo essa sociedade não conseguia compreender os princípios de Sócrates e também de Platão, né? Que quando a gente lê as obras de Platão, que ele fala do mundo platônico, parece que ele está falando do plano espiritual, né? Quando ele começa a descrição. Mas eles estão nesse contexto de um paganismo ainda muito forte. E Jesus já vem dentro de um outro contexto, difícil, mas já com um paganismo entrando em crise, né? Os valores pagãos já não são tão fortes e arraigados como na época de Sócrates. Então, Jesus vem no momento propício em que ele pode pregar, em que ele pode jogar as sementes e saber que essas sementes, no tempo correto, irão germinar. E ele chega nesse contexto, ele nasce judeu, né? A civilização que é monoteísta, que tem a crença num Deus único, diferente de todas as outras, num período de domínio romano, em que também é uma sociedade politeísta e, nesse sentido, pagã, né? Nos seus costumes e hábitos religiosos. E o cristianismo que Jesus vai apresentando, ele vai lentamente, não só é, entrando na sociedade judaica, mas também você começa a ter romanos, gregos, etíopes, todos os povos que estavam ali transitando por aquela região, sendo tocados por esses ensinamentos. E eu acho que um dos primeiros exemplos que a gente tem que indica o que Jesus está falando, que eu não vim trazer a paz, mas a divisão, é que ele sabia o que esses ensinamentos iriam causar. Em um caso, um exemplo muito conhecido nosso é o de Joana de Cusa. É uma mulher romana, uma patrícia romana, né? E muito bem situada socialmente, economicamente e politicamente, e ela tem contato com o cristianismo, e ela tem contato com Jesus, e isso mexe com ela. E ela começa a ter problemas com o seu marido, que tem uma função destacada na sociedade da época e que não via com bons olhos essa aproximação da sua esposa do cristianismo. Mas Joana de Cusa, ela segue os princípios cristãos, a história, acho que todos nós sabemos, o marido perde o cargo, ela perde também a posição que ela possui, e o fim de Joana de Cusa, que é emblemático e acho que um dos momentos áureos, simbólicos do cristianismo, que é quando ela é condenada junto com o seu filho, e o centurião pergunta a ela se ela abjuraria, se ela negaria o Cristo e tudo aquilo que ela aprendeu, e o filho pede que ela renegue, e ela disse que por amor a ele, ao filho, ela não poderia fazer isso. E o centurião pergunta a ela: foi isso o que o seu mestre, seu Messias lhe ensinou? Morrer? E ela responde: não, também ali amar. Então, a gente começa a ver as transformações e que, de alguma forma, essas transformações elas são pautadas pelo combate,
né, pelas lutas internas. E essas lutas, elas se dão da perspectiva social, mas ela também se dá da perspectiva individual. Quantos de nós, como espíritas, como cristãos, perdemos o nosso desassossego cada vez que a gente aprende algo, cada vez que identificamos a necessidade de nos transformarmos e ainda nos vermos presos a hábitos que sabemos errados. Isso não nos deixa tranquilo, isso não nos deixa em paz. Então, são em todas essas dimensões. E Jesus, pela questão da sociedade da época e da profundidade do que ele tinha que trazer, ele falava muito por alegorias, por figuras de linguagem, as suas parábolas, né? Algumas pessoas compreenderam, muitas pessoas compreenderam, outras não. Nós mesmos, né? Quando lemos algumas parábolas, né, ou um capítulo como esse, da estranha moral, em que Jesus diz que não vim trazer a paz, mas a divisão, ficamos com dúvida. E aí isso só se resolve quando nós lemos as explicações dos espíritos. Só que na época não tinham as explicações dos espíritos. Então, algumas pessoas conseguiram compreender mais profundamente a missão de Jesus, mas a maioria não conseguia mergulhar. Até os seus apóstolos, às vezes, tinham dificuldade de compreender o que ele falava. E essa dificuldade de se apropriar do que estava sendo disponibilizado por Jesus acaba, no futuro, criando seitas, divisões, que vão se propagar pelo mundo, né? E Jesus, ele tinha, obviamente, a dimensão de tudo que estava por vir, de tudo aquilo que seria feito em seu nome. E não foi pouca coisa, né? Quando a gente olha a história da humanidade. Mesmo este homem que tinha como pedra angular dos seus ensinamentos, da sua vida, a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. E mesmo assim, em nome de Jesus, aconteceu muita coisa. E aí tem um ponto de inflexão, né? Porque nós estamos falando da época em que Jesus estava vivo. Eu não sei se vocês conhecem um livro que eu amo, que é No Roteiro de Jesus. Esse livro ele é dividido em quatro momentos, né? Em quatro partes. Primeiro, temas ligados ao início da vida de Jesus na Terra. Depois, Jesus agindo, que é quando ele está ensinando, curando, exemplificando e confortando. A terceira parte, fatos vivenciados pelo Cristo no final da sua vida na Terra. E a quarta e última parte, que é Jesus agindo após a sua volta ao mundo espiritual. E quando Jesus desencarna, daquela maneira traumática, mas que tinha que ser dessa forma, em que, para a época, parece que ali é o momento da derrocada, da derrota de Jesus, que é a crucificação. Mas é muito interessante nesse livro que ele diz o seguinte: Jesus continua aparecendo para os seus apóstolos, inclusive em alguns momentos se materializando, até 11 anos após a sua morte. Jesus continuou cuidando das suas sementes. Ele continuou orientando os seus apóstolos para que o cristianismo tivesse continuidade. E ele precisava dizer para os seus apóstolos que ele não tinha sido vencido, que ele estava mais vivo do que nunca e intocado por todas aquelas mazelas
né? Então, ele manteve o ânimo dos apóstolos mesmo após a morte. E os apóstolos cumpriram a sua obra. Eles conseguem consolidar o cristianismo. E aí nós temos, e que eu chamo de ponto de inflexão, que é o que os espíritos nos dizem o seguinte: quando os cristãos que conseguem vencer o paganismo se transformam de perseguidos em perseguidores. Então, essas pessoas que na época do Cristo eram perseguidas por adotarem essa filosofia, por adotarem esses princípios, por adotarem essa conduta de vida, e foram mortos, torturados, humilhados por isso, quando eles entram no papel de vencedores, se transformam em perseguidores altamente cruéis, né? Então, retomando o título, né? Eu não vim trazer a paz, mas sim a divisão. É que Jesus sabia desses desdobramentos do que viria a acontecer. Então, nos primeiros séculos da era cristã, o imperador Constantino, em 3000 em 3000 não, desculpa, em 313, ele concede a liberdade de culto aos cristãos. Os cristãos não seriam mais perseguidos se quisessem professar a sua religião. Esse mesmo imperador, no ano de 380, ele promulga, aprova o Édito Tessalônico, que transforma o cristianismo em religião oficial do Império Romano. Então, agora o cristianismo está estabelecido. E em 391, ele transforma, né, o paganismo como crime fora da lei. E aí nós vamos, e já conhecedores da história da humanidade, nós vamos acompanhando todos os desdobramentos, todas as lutas encarniçadas, todos os crimes que serão realizados em nome do Cristo, em nome de um homem que só falava do amor, do perdão, da caridade, que olhava para todos como iguais, conhecido como o Cordeiro, né? O Cordeiro que se deixou imolar. Em nenhum momento Jesus fez um movimento de resistência ou de luta diante da sua morte, e ele vê e acompanha tudo o que vai acontecer com o cristianismo. E Jesus, que pregava claramente para todos, enfatizando: todos os homens são irmãos, que o Deus que ele apresentou é um Deus soberanamente misericordioso, que jamais vai condenar ou vai desejar a morte ou a punição de alguém. Fala do amor ao próximo, do amor ao inimigo, de fazer o bem a quem nos persegue. É isso que Jesus ensinou, mas os desdobramentos do que vai acontecendo são outros. E aí, nesse item da noite de hoje, os espíritos nos dizem o seguinte, né? Da mesma forma que entre Sócrates e Jesus nós temos um intervalo de tempo necessário para que essas coisas fossem apresentadas, seria necessário um outro grande intervalo para que o cristianismo se ressignificasse. E aí o livro diz, né, num intervalo de 18 séculos. Por que 18 séculos? Porque ele está falando do século XIX. Ele está falando exatamente da doutrina espírita que vai surgir com Kardec, né? E o que a gente, e nós sabemos o que é o espiritismo. O espiritismo é o cristianismo primitivo,
da ótica dos espíritos, que da mesma maneira que Jesus falava pelas parábolas, que muitos de nós não compreendemos, né? Quando surge o cristianismo primitivo, com a designação agora de espiritismo, é um cristianismo que vem com um manual explicativo, que vem levantar o véu, né? E que vai nos permitir acessar informações que até então nós não tínhamos, né? E quando o Espiritismo se apresenta como o cristianismo primitivo, ele também vai ter que travar as suas lutas, né? Mas são outras lutas. Não são mais as mesmas lutas da época do egoísmo, do Cristo. Não são lutas sanguinolentas, mas agora são lutas morais. Lutas contra o egoísmo, a ambição, o fanatismo. É contra isso que agora o cristianismo primitivo, né, vem lutar. E quando ele disse, né, não creais que eu tenha vindo trazer a paz, mas a divisão, né, também está relacionado a quando ele fala, né, do bom combate, eu não vim trazer a paz, mas sim a espada, é porque ele tinha a real dimensão de todas as lutas que seriam travadas a partir da sua vinda e a partir do, dos seus ensinamentos. E o que ele quis dizer é que ele tinha consciência que o cristianismo não iria se estabelecer pacificamente, como não foi, né? E aí nós temos as cruzadas durante toda a Idade Média, nós temos as perseguições no período dos estados modernos, dos estados absolutistas, e nós estamos no século XXI e ainda vemos episódios de intolerância religiosa, né? Podem não ser majoritários, mas ainda existem. E um dado também que eu gostaria de reforçar é que assim, né, Jesus utilizava muito a metáfora do campo, da semeadura, e quando a gente olha, né, o espiritismo e o cristianismo, eles surgem quando o solo está pronto. Jesus veio quando o mundo estava preparado para recebê-lo. E o Espiritismo veio quando o mundo estava preparado para recebê-lo. Quando o solo estava preparado para receber esses ensinamentos. E o que nós vamos percebendo é que os tempos também vão sendo encurtados, né? Porque nós temos 167 anos entre a primeira obra da codificação espírita até esse dia e esse horário que nós estamos aqui conversando. 167 anos da doutrina espírita, de 1857 a 2004. E agora nós continuamos travando também as nossas lutas, mas agora lutas de cunho moral, lutas que vêm nos auxiliar na nossa transformação íntima, lutas que nos permitem nos despir do homem velho para que o homem novo renasça. E eu acho que, como espíritas, evangelizadores, estudiosos, trabalhadores da casa espírita, nós temos que ficar muito atentos ao que estamos fazendo da doutrina, né? Da forma como nós estamos acolhendo os nossos irmãos, às vezes da nossa própria religião, como também de outras religiões. Estamos longe de sermos os eleitos e os escolhidos,
Porque pode parecer que quando a gente diz que o espiritismo é o cristianismo redivivo, que é a terceira revelação, que nós estamos nos colocando como os eleitos de Deus para receber esse novo conjunto de ensinamentos. E não é nada disso. E não é nada disso. Até porque Kardec, né, que em sua sabedoria, ele deixa muito claro, e também através dos espíritos que estão orientando ele, e aí tem aquela famosa frase que é: fora da caridade não há salvação, não é fora da igreja, não é fora da religião. Então, independentemente da nossa religião, o que nos transforma e o que nos salva é a caridade e aquilo que nós realizamos em relação ao nosso próximo. E agora não é uma luta fácil também. Lutar contra nós, contra as nossas limitações, os nossos vícios, os nossos desejos atávicos acumulados durante várias é, encarnações, exige um esforço muito grande. E é um esforço que exaure a alma, às vezes, né? Não é à toa que, na lógica da evolução dos mundos, a gente sai de um mundo primitivo para um mundo de prova e expiação, e depois do mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração, porque a gente chega moído no mundo de regeneração, partindo do princípio que nós vamos para o mundo de regeneração, né? Não vamos ser encaminhados para outros mundos para ajudá-los na sua evolução. O tão falado exílio, né? Mas partindo do princípio que, apesar de todas as nossas falhas e erros, nós tenhamos condições de ir para o mundo de regeneração, vai ser nesse mundo, depois de todas as lutas que travamos no mundo de prova e expiação, que nós vamos aurir forças para o nosso progresso, para a nossa evolução. Então, né, esse item que pode, num primeiro momento, a um desavisado, não ter sentido nenhum, não vir trazer a paz, mas a divisão, é, é, é no sentido de que, assim, vem nos tirar do conforto da ignorância, do conforto da inércia, vem nos colocar em movimento, vem nos despertar, né? E essas questões às vezes impactam na sociedade, impactam no seio da família e impactam individualmente. Na Tem várias passagens que a gente percebe da dificuldade de compreender, né, Jesus, nesse mesmo capítulo, quando ele fala quem é minha mãe, quem são meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Jesus está renegando a sua mãe e os seus irmãos, mas é que não entendiam a natureza da missão de Jesus. Isso causava problemas. Pedro, que é um apóstolo que estava acompanhando Jesus muito de próximo, ele também não compreendia. Ele também tem dúvidas, ele também tem desassossego dentro da sua casa, com a sua esposa, com a sua sogra, porque assim é um conjunto de princípios novos que estão transformando a base social e religiosa de uma época. Isso traz divisão, né? Mas Jesus fazia isso de uma maneira amorosa, né? Como foi todo o exemplo da sua vida. E agora, né? No século em que nós vivemos, no século XXI, nós percebemos que, enquanto humanidade, nós não resolvemos muitas coisas, né? Nós ainda, em nome de religião, nos matamos, discriminamos, exercemos ações
de preconceito, o que indica o quanto que nós temos que caminhar. Mas também quando olhamos, né, para a humanidade, nós percebemos que já tivemos muitas conquistas e evoluímos. A, a, o vício da nossa humanidade é moral e a nossa virtude, ela é muito intelectual. Quando a gente compara o nosso avanço, nós avançamos enormemente intelectualmente. Nós que estamos aqui somos todos de uma geração analógica. Vimos surgir a internet. Isso que nós estamos fazendo hoje aqui, na década de 90, era ficção científica. Nos reunirmos virtualmente para discutirmos sobre um tema. E agora nós estamos vendo a inteligência artificial. Então, intelectualmente, estamos indo muito bem. O nosso desafio é a moral, né? É nos tornarmos pessoas melhores e conseguirmos também colocar em prática os ensinamentos de Jesus, que é o nosso grande modelo. Claro que temos consciência que do abismo que nos separa da grandeza moral de Jesus, mas ele indicou ali, ele nos deu as pistas. E na própria doutrina espírita, né, sabedores das nossas dificuldades, ele diz lá: conheceremos os verdadeiros espíritas ou os verdadeiros cristãos pela transformação que fizeram. Mas aí eles dão uma aguinha lá no fim, ou pelos esforços empregados nessa transformação, que às vezes a gente não consegue, mas pelo menos estamos tentando esse caminho, né? E aí é muito importante a gente amar o nosso próximo, e esse próximo, às vezes, está dentro da nossa casa, está no nosso trabalho, é um vizinho, e aprendermos a termos uma relação mais saudável e cristã com a vida. E aí, momentos como este são muito importantes para mim, né? Porque a ir à casa espírita, preparar estudo, ouvir palestras também, são aqueles momentos muito importantes que nós temos de reavaliar, né? E de repactuar os nossos princípios e os nossos desejos de melhora, do bem. Todos nós queremos o bem e sermos melhores. É difícil, mas nós já desejamos o bem. E isso é muito, muito importante. Então, eu vou encerrando aqui a minha fala e agradecendo o convite e a oportunidade de estar aqui reunido com vocês, na casa de vocês, falando sobre um tema que é tão estratégico para todos nós. Obrigado. Obrigado, Márcio. E estou aqui pensando, né? Ele que era o príncipe da paz, né? Ele é conhecido, né? Jesus, o príncipe da paz. Ele vem, né? Para trazer esse conceito da paz numa época terrível, né? Só tinha guerra, guerra, um povo invadindo o outro, destruindo tudo, era pedra sobre pedra, uma coisa tremenda, né? E essa luta, né? Claro que ele sabia que essa paz só haveria muitos e muitos coisas assim, muitos séculos até que essa paz pudesse ser implantada. Isso ele já sabia, né? Mas eu fiquei aqui pensando nisso também, nessa nossa luta íntima, né? Aquela luta íntima nossa do dia a dia, dessa divisão do homem velho com o homem novo, das nossas coisas que a gente, nossa, não, não muda, e as coisas que a gente quer já mudar, né? Então também é isso, essa luta, e essa luta pela paz que o planeta, em pleno ano de 2024, olha, como a gente, como você falou, ainda estamos distante.
Já melhoramos muito, claro, né? Mas ainda estão distantes. Então, essas palavras de Jesus fazem todo sentido, porque a gente ainda está nessa luta na vida, né? Na humanidade pela paz. E vivendo a nossa luta, porque nós somos planeta, somos habitantes de um planeta de provas e expiações, com as nossas profundas questões, né? E as nossas divisões internas também. Mas um dia vamos chegar lá. Então, eu vou passar a palavra para o Augusto. Augusto, Sim, sim. Toda essa reflexão de Márcio nos coloca também, de uma maneira reflexiva, a uma análise. O comportamento de Jesus como guia, orientador da humanidade, sempre prevaleceu para nós até hoje, além das palavras. Embora as palavras de Jesus sempre nos dirigiu para a sublimidade, para a perfectibilidade e que ele nos confiou. Não houve nenhum momento, nenhum senão que não nos afirmasse a misericórdia de Deus nesse representante máximo que é Jesus. Esse representante máximo, Jesus, tem uma visão ampliada, muito mais ampliada de qualquer outro espírito. Então, quando ele falava, ele a fala dele não poderia ser entendida perfeitamente por aqueles habitantes daquele primitivismo moral que existia. Habitantes esses que somos nós, muitos deles, né? Então, ele colocava numa visão do que hoje a gente comprova que todo o processo, até chegarmos uma compreensão plena do amor de Deus vindo de Jesus, nós vamos cometer muitos equívocos. Vamos nos motivar a ter religiões, vamos criar instituição, parede, teto e dizer que ali mora Deus. O homem cria as sinagogas, as igrejas, os espaços, o centro espírita, e muitos interpretam que ali Deus mora. E esquece que Deus mora em todos nós, no coração e no íntimo de cada um de nós. Jesus, que já sabia disso, ele ampliou o raciocínio que as guerras que viriam, as lutas que viriam, a divisão que viria, tem esse cunho do pseudo, da pseudo-perfeição daqueles que seguiam religiões distintas e se achando hegemonicamente já perfeitos porque interpretam ipsiliter a letra de quem falou o que hoje nós vemos. Então, o Mestre Jesus, que é o amor pleno, amor divino personificado em seu Filho Jesus, ampliou. E hoje nós estamos aqui com o Márcio entendendo isso. Ainda estamos entendendo isso. Aquilo que esse Espírito nos colocou de uma maneira ampliada o que aconteceria. Ainda tem muita água para rolar embaixo da ponte, mas vamos purificando essa água. Deixa de poluir. Não é, Márcio? Deixa de trabalhar pensamentos, atitudes, achando que estamos servindo a Deus. Então, que a gente, antes de falar em Jesus, procuremos colocar Jesus em nós. E quando uma fruta cair de um espaço no supermercado, eu não chutar mais, ver se ela está boa e colocar no lugar. Vamos nos preocupar e pensar o que Jesus faria nesse momento. E não vamos agir como divisores de uma interpretação equivocada da palavra divina. Obrigado, Márcio. Nádia, você quer falar alguma coisa? Deixa eu tirar o destaque aqui, vou falar, peraí. Vou só tirar o destaque do Augusto, peraí. Cadê o Augusto? Então, Márcio, acho que eu vou tirar o seu destaque, porque aí a gente fica Coloco você. aqui. Já ia... Tá bom? Não, eu queria agradecer ao Márcio, porque realmente esse tema é um tema que sacode a gente. Eu acho que essa paz interior que Jesus falava, na verdade, é assim,
Você não pode achar que você está em paz porque você está quietinho, não está fazendo mal nenhum, né? Não, você não está em paz. Você tem que levar uma sacudidela. Nós temos que levar esse sacudidela e viver nessa luta o tempo todo, que é tirar de dentro da gente aquilo que não está bom. E aí eu lembro das palavras de Paulo, que Paulo dizia assim: ah, o bem que eu gostaria, eu ainda não faço, mas o mal, esse eu ainda faço. Então, essas palavras refletem em mim, porque muitas vezes a gente, como você disse assim, Jesus disse que fora da caridade não há salvação. Então, a gente sabe que tem que fazer caridade. Mas o que é fazer a caridade? O que é ser caridoso? É ir no centro, é distribuir cesta básica, é ser caridoso, né? A gente ainda não entendeu a profundidade dessa palavra caridade, como Madre Teresa disse, que a gente tem que se esvaziar da gente mesmo. Então, o que é se esvaziar de você mesmo? É lutar contra as suas coisas que você ainda tem, que você traz, né? Seus resquícios, como fez Maria de Magdala. Ela, sim, ela se esforçou, porque ela tinha muitos defeitos, mas ela não foi orgulhosa, né? Ela se rendeu àquele compromisso de Jesus, ela se rendeu aos ensinamentos, ela se rendeu àquela fala de amor maior, né? Então, isso é o que a gente tem que fazer, na verdade, todos os dias, né? E que eu não sei, assim, se a gente vai merecer ir para um planeta de regeneração tão rápido assim, como você falou, né? Já tem que comer muito feijão com arroz para a gente chegar lá, né? Num planeta assim. E vamos torcer, né? Para que eles nos dêem uma chance, por favor, pelo amor de Deus, alguma coisa de bom fique, né? Para a gente poder passar para lá. Obrigada, Márcio, muito obrigada. Cristina, quer falar alguma coisinha? Bem, Oi, eu gostei muito da fala do Márcio, porque ele traz de volta, né, Jesus, para a gente pensar em Jesus, lembrar de Jesus, das histórias, né, dos ensinamentos, né, esse texto realmente é muito forte, que ele não veio trazer a paz, porque a paz é a acomodação, é a tranquilidade que a gente ainda não tem mérito, né, no caso assim, os grandes espíritos, né, os mais evoluídos, Francisco de Assis, eles alcançaram a paz, né? Mas eles, né, fizeram aquela escala evolutiva que a gente ainda não alcançou, né? A gente então está na fase da divisão da luta conosco mesmo, né? De vencer, né, o nosso ego, a vaidade, o orgulho, né? A presunção, tudo isso a gente tem que vencer, né? Então é uma guerra que a gente está travando conosco mesmo, né? Não precisa nem a gente entrar nas outras religiões, né? A gente mesmo, até dentro da casa espírita, dentro do lar, a gente consegue ser prepotente, autoritário, né? Então, a gente tem que vencer a nós mesmos, né? O nosso maior inimigo é aqui mesmo, né? Para a gente poder ver a luz e alcançar essa paz que os grandes espíritos alcançaram, né? Padre Teresa, Francisco de Assis, eles conseguiram, Emmanuel, né, alcançar essa paz que é a paz de quem não tem apego, que não tem ego, que não tem vaidade, que está purificado, como Augusto falou, né? Então, esse é o nosso caminho, mas é um caminho de luta, né? Obrigada, Márcio. eu vou pedir ao Pedro Paulo para fazer suas considerações e a nossa prece final, mas antes eu pergunto se alguém gostaria de fazer mais algum comentário. Então, Pedro Paulo, eu vou pedir para você fazer a nossa prece, tá? Quero, Tá antes bom. da Pedro Paulo, convidar todos para a semana que vem. Nós teremos o doutor André Luiz, irmão de Pedro Paulo, família Oliveira, doutor André Luiz, falando sobre saúde espiritual. Nós estamos falando muito desse assunto porque realmente é muito necessário. Então, Pedro Paulo, tem a palavra.
Vamos então levar o nosso pensamento a Jesus, a Deus nosso Pai, e a esse meigo nazareno que veio até nós, entendeu? Nos mostrar o caminho, como chegaremos a Deus, e trazer esse Jesus bondoso em nossas atitudes, em nossa vivência, em nossos pensamentos, em nossas palavras. E quando defrontarmos com um problema, perguntar, em nossos passos, como agiria Jesus? Como faria Jesus? E que o nosso mestre possa abraçar todos os irmãos da humanidade, principalmente os que estão sofrendo em situações que sabemos que o planeta está em conflito, está em reforma, está no seu processo normal de aprimoramento, de aprendizado, individualmente e coletivamente. Tá? Que ele possa visitar os hospitais, asilos penitenciários, um leito de dor. Aquele que está, entre aspas, abandonado pela humanidade, mas a gente sabe que sempre tem um espírito bondoso do lado desse sofredor. E que a nossa casa continue cada vez mais firme no trabalho, embora poucos, mas todos eles fazendo com muito amor. E que o nosso companheiro que esteve aqui entre nós hoje e sua família continue no trabalho do bem e na reforma íntima. E assim, em nome do nosso Pai Celestial, de Jesus, e do nosso guia e protetor, nosso querido Bezerra de Menezes, possamos encerrar a nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja. Eu queria pontuar a presença da Lúcia e do Edson, que estiveram aqui com a gente, que são os pais do Márcio. Obrigado pela presença deles, foi uma honra estar. Eles sempre estão, né, Márcio? Eles sempre vêm. Verdade, Agradecer muito a presença deles. São E corujas, são corujas. são corujos. E mandar um beijo para a Cida, mandar um beijo para as meninas, ele tem duas filhas lindíssimas. Então, gente, até a próxima. Uma boa semana para todos, muita paz, aquela paz. Beijo da dona Mercedes, Ângela. Beijo, obrigada. Beijo para todos, gente. Obrigado pelo carinho. Obrigada, Beijo, Márcio. beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.